Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula ela é para tratar de um assunto muito importante do nosso curso, Resistência dos Materiais, é o assunto tensão e deformação, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico tensão e deformação, vamos falar como construir esse gráfico, sobre as propriedades intrínsecas de cada material, tá certo? E estou sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventualidade, ok? Então vamos lá. Gostaria de falar para vocês que as propriedades mecânicas de um material, a gente deve conhecer elas para que nós possamos saber exatamente qual é a deformação que acontece dependendo com a tensão que é aplicada nesse material, ok? Então, para que isso aconteça, para que nós possamos saber, né, essas características, essas informações, ter em mão essas informações, nós precisamos realizar testes, principalmente testes de tração e testes de deformação. Esses testes, para que eles sejam bem controlados e feitos de maneira adequada, eles são feitos em máquinas de ensaios, geralmente as chamadas máquinas universais de ensaio. Essas máquinas, nós temos aqui uma ilustração, e no próximo slide nós temos uma ilustração até melhor, olha. Essas máquinas, elas são chamadas de máquinas universais de ensaio, por quê? Porque elas realizam todos os tipos de ensaio referente aos esforços que um corpo, que um material ele pode ser submetido. Nessa máquina de ensaio, nós temos então essa parte aqui de baixo, onde são realizados os ensaios de tração, ensaios de flexão, né, ensaios de cisalhamento. Na parte aqui de cima, essa parte central nós chamamos de mesa, ok, pessoal? Nessa parte de cima aqui da mesa, e essa mesa ela se movimenta, ok? Nessa parte de cima nós realizamos principalmente ensaios de tração. Algumas máquinas vêm com um dispositivo aqui do lado que realiza compressão também, tá certo? E pode também vir acoplado um dispositivo mais robusto para fazer ensaio de compressão em concreto. Todos esses ensaios eles são controlados por um computador, né, um software próprio dessa máquina, e este computador, via software da máquina, ele controla um servomotor que fica aqui dentro, ok? E os sensores, né, tanto aqui da parte de baixo quanto aqui da parte de cima, eles mandam essas informações para esse controlador aqui, né, o computador, e aí nós temos esses resultados em tempo real e uma quantidade muito grande de dados, tá certo? E esses dados, posteriormente, a gente consegue manipular ele da maneira que a gente quiser, tá bom? Então, as células de carga, que são os nossos sensores, existem células de carga de diferentes tamanhos, né? Na verdade, não tamanhos, mas capacidades. As mais usuais são 2 toneladas, 30 toneladas e até 100 toneladas. Ok? Essas células de carga, elas enviam então os dados para esse computador e esses dados eles podem ser exportados depois para que eles possam ser trabalhados da maneira adequada. Certo, pessoal? Então, com esses ensaios, é possível caracterizar o material, tá certo? Tirando informações, por exemplo, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, resistência à compressão, resistência à tração, flexão, né? Tensão aplicada ali na tensão de ruptura. Então, várias informações e algumas delas nós vamos estudar nessa aula de hoje. Para começar, gostaria de falar para vocês sobre deformação. Existem dois tipos de deformação. A primeira é a deformação do tipo deslocamento, delta, ok? Essa deformação é a deformação simples, um corpo ele tinha 100 milímetros de comprimento, agora ele tem 110, porque uma força P
atuou nesse corpo. Okay? Uma força P atuou num corpo inicialmente com 100 milímetros de comprimento, L, e depois esse comprimento L passou a ser 110, ou seja, nós tínhamos 100 mais 10 milímetros de deformação. Essa deformação ela é dada em milímetros, centímetros, né, quilômetros, metros, o que for. No entanto, para que nós possamos traçar o gráfico tensão-deformação, a deformação utilizada é a deformação específica, né, dada aqui pela letra grega epsilon. Ok, pessoal? A deformação específica, ela não tem unidade e é dada pela relação deformação ocasionada por uma força ou por variação de temperatura, por exemplo, pelo comprimento inicial L. Então, nós temos deformação ocorrida sobre deformação L. Se o nosso epsilon for positivo, reta se alonga. Se o nosso epsilon for negativo, reta se contrai. Ok? Então, essa é a primeira definição e é uma definição muito importante. Se vocês me perguntarem qual é a deformação que entra no gráfico tensão-deformação, é a deformação específica epsilon. Novamente, deformação, né, é a relação entre a deformação ocorrida pelo comprimento inicial. Certo? Aqui é uma imagem detalhando aqui um extensômetro, que é um componente da máquina universal de ensaios. Geralmente, nos ensaios de tração, nós utilizamos o extensômetro para evitar que deslocamentos ou acomodações que acontecem aqui nos apoios, eles se transformem em deformação mesmo, e isso a gente não quer. Eu quero saber qual é a deformação que acontece no objeto. Se for tração, alongamento, se for compressão, diminuição aqui dessa barra, né? Alongamento para tração e... alongamento para tração e contração para compressão. Na tração ele aumenta, na compressão ele diminui o seu comprimento. Ok? Outro modo de medir essa deformação é por meio de extensômetros que a gente chama de strain gauges, ok? Que nós temos uma gradezinha e essa grade ela é na verdade uma resistência elétrica e com a variação, né, com a contração ou com a expansão ou com o alongamento, melhor dizendo, aqui dessa peça, essas resistênciazinhas elas se afastam ou se aproximam e aí geram um sinal elétrico, geralmente dado em milivolt por volt, que a gente pode correlacionar com um alongamento ou contração do material. Tá? Esse aqui geralmente ele é colado na superfície do material ensaiado. Tranquilo? Mais uma vez, então, nós temos que deformação específica axial é a variação do comprimento sobre comprimento inicial. Tranquilo? Outra forma de representar a deformação específica é a deformação específica lateral. Aqui nós temos a deformação específica axial ou longitudinal. Também podemos correlacionar a deformação específica lateral, que seria, por exemplo, a variação do diâmetro, ok? Sobre o diâmetro inicial. Ok? Isso é uma informação importante que também nós vamos utilizar mais para frente. Tranquilo? Então, além da deformação específica longitudinal, nós temos também a deformação específica lateral. Dois pontos importantes, e esses aqui sim são aqueles que vão entrar lá no gráfico tensão-deformação. Tensão é a força distribuída em uma área. Deformação específica é a deformação longitudinal sobre o comprimento inicial. Isso é importantíssimo para que nós não nos confundamos em relação à força e deformação. Muitas pessoas acreditam que o gráfico tensão-deformação é dado por força, deformação, mas não. Ele é dado por tensão, que geralmente é dado na unidade megapascal, na verdade no sistema internacional, e a deformação específica, deformação ocorrida pela comprimento inicial sem unidade. Ok?
falando um pouquinho sobre materiais dúcteis e materiais frágeis. Por que a gente tem que falar disso? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença entre os gráficos de materiais dúcteis e materiais frágeis. Tranquilo? Então, o material dúctil é aquele material que apresenta deformação antes da ruptura. E o material frágil é aquele que não apresenta deformação antes da ruptura. Como exemplo de materiais dúcteis, nós temos aqui os metais, de maneira geral, né? São materiais dúcteis, eles apresentam deformação antes de romper. Antes de romper, ele tem uma deformação considerável, vamos dizer assim. Tá? E aqui, este aqui é o gráfico tensão-deformação para um material metálico ou um material dúctil. Tá certo? Vocês podem ver que nós temos aqui vários pontos importantes e eu vou explicar para vocês cada um deles. Começando, pessoal, pelo ponto 0, é o início do ensaio, nós temos força nula e deformação nula. Tranquilo? Depois, no ponto A, é o nosso limite de proporcionalidade. Nós podemos observar aqui, no limite de proporcionalidade, que a ligação entre o ponto 0 e o ponto A, ele fornece para a gente uma reta linear, ok? Ou seja, nesse ponto nós temos uma região de proporcionalidade, chamada de região elástica, ou região de deformação elástica. A partir dessa região, nós conseguimos tirar, por exemplo, obter, né, na verdade, a propriedade módulo de elasticidade. Tá certo? No ponto B, a partir do ponto A, pessoal, nós já não temos mais proporcionalidade, ou seja, a reta ela não é mais linear. O ponto B, ele indica para a gente o limite superior de escoamento. Por quê? Do ponto A ao ponto B, nós temos a região, ao ponto D, nós temos a região de escoamento. O que significa essa região? É uma região em que, com um pequeno incremento da tensão, eu tenho uma deformação muito grande. Lembrando que o eixo Y nós temos a tensão, no eixo X a deformação específica. Tá? O ponto C ele representa para a gente o limite inferior de escoamento e o ponto D, o final do escoamento. Tá certo, pessoal? Então, nós temos o ponto B, o ponto C e o ponto D, né, que todos esses pontos fazem parte da região de escoamento. Do ponto D ao ponto E, o que nós observamos é uma região de recuperação, ou seja, uma região em que eu consigo aumentar a minha tensão consideravelmente. O que acontece aqui, pessoal? É um rearranjo molecular das partículas, tá, do nosso objeto, e o material ele ganha resistência, tá? Ele ganha uma resistência até chegar no ponto E, que é o nosso ponto máximo. No nosso ponto máximo, que é o ponto E, o que acontece é que a partir daqui, pessoal, a seção transversal do material ele vai diminuir com o incremento de com o aumento, né, na verdade, com a aplicação da carga ou da tensão. A partir desse ponto, pessoal, a nossa seção transversal ela não vai mais ser a mesma, ela vai começar a diminuir até chegar em um ponto F, que é a nossa tensão, que é o nosso limite máximo de resistência, a nossa tensão de ruptura. Do ponto F para frente, a gente tem ruptura e aí a gente vê que o gráfico ele vai para o ponto 0. Tá certo? Então, relembrando, ponto inicial, ponto 0, tá? Tensão 0, deformação 0. Ponto A, o nosso limite de proporcionalidade. Ponto B, limite superior de escoamento. Ponto C, o limite inferior de escoamento. O ponto D é o final da região de escoamento. Do ponto D ao ponto E, nós temos a zona de recuperação, onde o material ele consegue aumentar, né, a sua resistência, ele consegue vir até o ponto E, que é a nossa tensão máxima. A partir do ponto E, tem uma região que é chamada região de estricção, e essa região significa o quê? Que
a seção transversal ela começa a diminuir até chegar a um ponto em que ocorre a ruptura aqui no ponto F, e aí nós chamamos essa tensão aqui de tensão R ou tensão de ruptura. Ok? O que acontece na realidade, ilustrado melhor, é isso daqui, que o material ele tem uma deformação a partir da zona de proporcionalidade, né, da região elástica, e a partir da região, né, ou da tensão a tensão máxima, nós temos uma diminuição da seção transversal, e nesse ponto, a partir desse ponto, a seção transversal ela vai diminuindo até chegar no ponto F, onde nós temos a ruptura total do material. Ok? Uma outra abordagem, pessoal, ela é caracterizada aqui nesse gráfico e mostra para a gente o seguinte: qual que é a diferença deste gráfico com esses gráficos anteriores? Vocês podem ver que cada gráfico ele tem sua característica, né? Mas qual é a diferença desse gráfico para esses dois gráficos anteriores? A principal diferença é a seguinte, pessoal. Se vocês observarem, a partir aqui da região de escoamento, o que acontece? Como nós temos uma deformação considerável, acredita-se, né, e isso realmente acontece, que a seção transversal ela começa a diminuir. Se a seção transversal começa a diminuir e nós temos uma equação que fala que tensão é igual a força sobre área, vocês devem concordar comigo que a minha tensão ela começa a subir de acordo com que a minha área diminui. Então, se eu tenho, mesmo que muito pequena, uma diminuição da minha seção transversal, onde a minha força está sendo aplicada, vocês devem concordar comigo que a minha tensão ela vai aumentar, né, na proporção em que a minha área ela diminui. Tá certo? Então, isso aqui é o que acontece na realidade, mas de maneira geral, né, e para melhorar a nossa didática, nós vamos considerar o gráfico tensão-deformação dessa forma aqui. Tá? E por que a gente considera o gráfico tensão-deformação dessa forma, por exemplo? Por quê? Porque na máquina, quando a gente faz um ensaio na máquina universal de ensaios, nós não temos a relação dessa diminuição da área. Ok? Essa área ela diminui, mas nós não conseguimos monitorar isso. Então, para a máquina universal de ensaios, é como se a área ela continuasse a mesma, e aí eu não consigo fazer o cálculo exato da minha tensão. Tá bom? Mas o que acontece na realidade é um movimento nessa direção, ou seja, quanto menor for minha área, maior é a minha tensão. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma informação prática e muito útil. Ok? Essa região aqui. Padrão de ruptura de um material dúctil. É o padrão Tassacone. Vocês podem ver que esse padrão ele é mostrado aqui. E quanto mais dúctil for o material, mais esse padrão ele acontece. Bom, como que funciona então a ruptura de um material dúctil? Ele começa a se deformar, ok? Microcavidades elas começam a se formar. Essas microcavidades, quando elas aumentam, elas se juntam, né? E aí formam uma cavidade maior aqui, tá certo? E aí começa a formar a trinca. Essa trinca se propaga a 45 graus até que ocorre a ruptura, ok? Então, a fratura de um material dúctil, ela é diferente para cada material. Aqui nós temos um aço com baixo teor de carbono e uma liga de alumínio. Vocês podem ver aqui, são dois materiais dúcteis, porém com o gráfico tensão-deformação diferente. É possível medir a ductibilidade desse material. Essa ductibilidade ela é medida pela porcentagem do alongamento, que é dada pelo L de ruptura menos o L inicial sobre o L inicial vezes 100, ou pela porcentagem de redução da área. A área inicial menos a área de ruptura sobre a área inicial vezes 100. Tá? Então, é possível medir a ductibilidade de um material por meios numéricos.
Ok? Material frágil. O material frágil, diferentemente do material dúctil, é aquele que não apresenta deformação próximo ou antes da ruptura. Exemplo de materiais frágeis: o concreto, o vidro, a porcelana, cerâmica, gesso. A gente observa que esses materiais eles não têm uma deformação considerável antes da ruptura. Ok? A fratura frágil ela é dessa forma, tá? Em 90 graus, brilhante, sem deformação plástica apreciável. A propagação da trinca é muito rápida. A trinca ela começa a se espalhar e vai rapidamente, tá? É quase que imperceptível. E ela se propaga na direção perpendicular à tensão aplicada. Tá? O gráfico ele é bem simples, uma vez que a gente não tem região plástica, somente um pedacinho de deformação elástica. Tá? Começa aqui no ponto 0 e termina aqui no ponto A, onde acontece a ruptura. Então, o limite máximo de resistência desse tipo de material geralmente é o ponto de ruptura, ok? Porque ele não tem deformação. Aqui um exemplo de o gráfico de tensão-deformação de um material frágil. É um diagrama típico, né, desse material, onde a tensão última é a tensão de ruptura, certo? Mostrando aqui então o padrão de ruptura de um material muito dúctil. A gente pensa aí numa massa, né, um chiclete, por exemplo, um material moderadamente dúctil, um aço qualquer, e um material frágil. Tá? Então, quanto mais esse padrão aqui aparecer, mais dúctil é o material. Aqui como exemplo nós temos o chumbo e o ouro, um material bem dúctil. Tranquilo? Diferença entre os dois gráficos, né? Em azul um material frágil e em laranja um material dúctil. E aí a gente pode ver diferenças, por exemplo, na região elástica, na região plástica, um tem, outro não tem. Isso influencia muito no comportamento do material. Outro exemplo de variação é que para um mesmo material, em diferentes temperaturas, ele possui diferentes gráficos tensão-deformação. Então, a temperatura influencia no gráfico tensão-deformação dos materiais e, com isso, influencia também nas características intrínsecas deste material. Tá? Importantíssimo, pessoal, a lei de Hooke. A lei de Hooke ela é a lei, talvez seja uma das leis mais importantes aí da resistência dos materiais, e ela correlaciona o módulo de elasticidade e a deformação específica com a tensão. Tá? Então, a equação é essa, olha, tensão é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica. E aí a gente consegue fazer várias correlações dessa equação com as características dos materiais obtidas por meio de ensaios e representados no gráfico tensão-deformação. Aqui, pessoal, olha, se eu tenho que o módulo de elasticidade ou módulo de Young, ele é dado pela tangente da reta do gráfico tensão-deformação na região elástica, eu tenho vários, o que a gente pode observar aqui é que eu tenho vários materiais com o mesmo módulo de elasticidade, porém com comportamentos diferentes. Aqui eu tenho um aço mola com uma região elástica muito maior do que um aço mole. Ou seja, esse material aço de mola, ele consegue se deformar e voltar à condição inicial muito mais do que o aço mole. E talvez essa informação ela tenha faltado, pessoal. Eu gostaria só de reforçar essa informação e mostrar para vocês que na região, por que essa região de zero, esse aqui de novo é o gráfico tensão deformação para um material dúctil, tá? E nós temos aqui o ponto 0 e o ponto A, ok? Nessa região que a gente chama de região elástica, qualquer deformação que acontecer entre 0 e A, essa deformação ela volta para a condição inicial. Então, se eu tiver um material que eu deformei ele até um ponto qualquer dentro dessa região, quando eu cessar a carga,
ele volta para a posição inicial. E isso é uma propriedade muito importante dos materiais dúcteis que estão na região elástica. Tá? E é nessa região elástica que a gente obtém o módulo de elasticidade. Tá certo? Então, eu tinha deixado isso passar e é importante essa informação para a gente falar agora sobre o módulo de elasticidade e como ele é obtido no ensaio e também pelo gráfico de tensão-deformação. Tá? Então, se daqui até aqui eu tenho a região elástica, cada material desse daqui tem a sua região elástica, tem a mesma inclinação, vocês podem ver que essa reta ela tem a mesma inclinação, e se eu consigo pela tangente dessa reta obter o módulo de elasticidade, se eles têm a mesma inclinação, quer dizer que eles têm o mesmo módulo de elasticidade. Porém, cada material com um comportamento diferente. Por exemplo, um aço mole tem uma região elástica muito pequena, ou seja, ele aceita uma pequena deformação antes de entrar na deformação permanente, e o aço de mola, não, ele aceita uma deformação bem maior antes de entrar na deformação permanente. A região elástica dele é bem maior. Tá? Alguns exemplos de módulo de elasticidade, pessoal. Temos aqui o aço, alumínio, bronze, o cobre, o ferro fundido e a madeira. O aço é um dos materiais com maior módulo de elasticidade e a madeira ele tem depende de cada tipo de madeira, mas o módulo de elasticidade é é bem menor do que o módulo de elasticidade do aço. Tranquilo? Algumas informações mais avançadas. O que acontece se um material ele entrar na região de deformação permanente? Acontece o seguinte, pessoal, olha, nós temos um gráfico aqui e essa região em vermelho é a região elástica desse material. Essa outra região é a região plástica, ou seja, aqui no vermelho nós não temos uma deformação permanente, aqui no laranja, deformação permanente. Vamos imaginar, pessoal, que o meu material ele saiu de zero e foi até a linha. Tá? O que acontece é que ele saiu da região elástica, que é de 0 até A, e agora ele não consegue voltar à sua condição inicial de zero. Porém, ele retorna um pouco até zero linha ou O linha, como queira. Tá? E aí, pessoal, o que acontece com esse material? Esse material, a partir do momento que ele passou para a região de deformação permanente, tá? Ou região plástica, ele se torna um novo material com características totalmente diferentes da condição inicial. E aí nós temos que, se eu cessar a carga a partir do ponto A', ele vai voltar para um ponto 0', que é diferente do ponto 0. E se, novamente, nós realizarmos o ensaio de tração ou compressão com esse material, ele vai ter uma nova região elástica e uma nova região plástica. Ok? Com características totalmente diferentes da condição inicial. Vale ressaltar que esse processo de levar o material até o seu ponto de proporcionalidade, ou tensão de proporcionalidade, e regressar ao ponto inicial, ele tem uma perda de energia, né, que é chamado de esterese mecânica. Ok? Falando agora sobre módulo de resiliência e módulo de tenacidade. O módulo de resiliência, pessoal, é a capacidade de um material estocar energia e voltar à sua posição inicial. Né? Então, é a região sob a reta, é a área sob a reta, que é do zero até a tensão de proporcionalidade. Tá ok? Então, quanto maior for a região elástica, maior é o nosso módulo de resiliência. Tá bom? Então, é a energia necessária para levar um material do estado sem carregamento até o limite de proporcionalidade. É dado por tensão de proporcionalidade ao quadrado dividido por 2E, sendo E o módulo de elasticidade. A unidade é megajoule por metro cúbico. Ok? Então, muita atenção com essa unidade. Ok?
O módulo de tenacidade é o que, pessoal? O módulo de tenacidade ele é dado por toda a área sob a curva da região elástica e região plástica. Tá certo? Ela não tem uma equação que determina ela assim facilmente, né? Porque nós teríamos que descrever toda essa curva aqui. Mas o módulo de tenacidade é a capacidade do material absorver energia devido à deformação até a ruptura. Então, quanto mais deformação ele conseguir antes de se romper, maior é seu módulo de tenacidade. É uma propriedade desejável para casos em que a gente tem peças sujeitas a choque e impacto, como correntes, engrenagens, né? Então, quanto maior quanto mais deformação o material conseguir suportar antes de se romper, maior vai ser o módulo de tenacidade. De novo, é a área total abaixo da curva. Aqui um exemplo de diferença de material com alto módulo de resiliência e alto módulo de tenacidade. Esse material que a gente chama de aço alto teor de carbono, um aço com médio teor de carbono, o que a gente observa é que a região elástica desse material, olha, ela é bem maior do que a região elástica desse material aqui de baixo. Então, ó, aqui nós temos um triângulo grande e aqui nós temos um triângulo menor. Ou seja, o aço com alto teor de carbono tem maior módulo de resiliência, porém o aço com baixo teor de carbono tem maior módulo de tenacidade, porque essa linha, esse gráfico aqui de baixo, tem uma área sobre ele muito maior do que essa linha do aço com alto teor de carbono. Okay? Então, aqui a gente pode caracterizar que o material com alto módulo de resiliência é um material utilizado em molas, aquele material que consegue se deformar muito e voltar à condição inicial, e um aço com médio teor de carbono utilizado em estruturas, porque ele pode se deformar bastante e mesmo assim não se romper. Ok? Aqui é o mesmo exemplo, não o mesmo não, mas exemplos que mostram materiais com alto módulo de resiliência e alto módulo de tenacidade, né? Eles se diferem nesse sentido. Aplicações. Então, nós temos aqui um avião rígido, nesse caso, rígido, forte, tenaz e leve. Nesse caso aqui, o que aconteceu, pessoal? As asas do avião, olha, elas não foram suficientemente rígidas, precisam de um módulo de elasticidade maior. Nesse caso, não suficientemente forte, necessita de quê? De uma tensão de escoamento, né, maior. Precisa de uma região elástica maior, vamos dizer assim. Tá? Nesse caso, não suficiente tenaz, porque ele não se deformou muito antes de romper, e muito pesado, necessita de um material mais leve. Certo? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele é uma propriedade, assim como o módulo de elasticidade, que correlaciona a deformação lateral com a deformação longitudinal. Em outras palavras, se eu estou trabalhando com um material que se alonga, vocês vão concordar que se o material ele se alonga axialmente, o seu diâmetro ou a sua seção transversal tende a diminuir. Por isso o sinal negativo aqui, ó. Se eu tiver uma deformação específica positiva, eu tenho uma deformação específica lateral positiva, eu tenho uma deformação longitudinal negativa e vice-versa. Por isso nós temos aqui um sinal de negativo, né? Como exemplo, olha, força saindo aqui da seção transversal, ou seja, tracionando esse objeto, nós temos um objeto, depois dessa carga, um objeto maior, com um comprimento maior, olha, aqui eu tenho o L mais a deformação, porém com um diâmetro menor. O contrário acontece aqui. Se eu tenho compressão, eu tenho um objeto finalizado menor, porém com um diâmetro maior. Tá bom? Geralmente, o coeficiente de Poisson varia de 0 a 0,5. Ok?
Como exemplo, pessoal, eu trouxe, na verdade, dois exemplos aqui para vocês. O primeiro, a confecção de um gráfico tensão-deformação, e um segundo, onde a gente consegue correlacionar as propriedades encontradas no material e com módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Vamos começar aqui por esse exemplo para confeccionar, então, o gráfico tensão-deformação. Então, vamos lá. Um ensaio de tração foi executado em um corpo de prova com um diâmetro original de 25 milímetros e um comprimento nominal de 80 milímetros. Então, o diâmetro do objeto 25 milímetros e o comprimento nominal, inicial, desse objeto 80 milímetros. Os resultados do ensaio até a ruptura estão listados na tabela abaixo. Faça o diagrama tensão-deformação e determine aproximadamente o módulo de elasticidade, a tensão de escoamento, a tensão máxima, a tensão de ruptura e o módulo de resiliência. Tudo isso a gente consegue a partir do gráfico tensão-deformação, como foi dito anteriormente. Então, nós temos aqui carga e deformação. A pergunta que fica é a seguinte: nós vamos determinar o gráfico tensão-deformação com esses valores? A resposta é não. Aqui nós temos cargas em kN, aqui nós temos deformação em milímetros. Tensão é dada em Pascal, força, ou cargas distribuídas na área da seção transversal, e aqui nós teremos a deformação específica, que é sem unidade, que é a deformação ocorrida dividido pelo comprimento inicial. Então vamos iniciar os nossos cálculos. Olha. Aqui eu tenho as cargas que já foram dadas e a deformação que também, todas elas foram dadas do início ao fim do ensaio, até a ruptura. A tensão, nós vamos encontrar por meio dessa equação, força sobre área, força em newtons, área em metros quadrados, para que o resultado saia em Pascal, Então, depois dos cálculos, nós obtivemos essas respostas. E o mesmo fizemos para a deformação específica, onde nós temos deformação longitudinal sobre comprimento inicial. Só lembrando, pessoal, que a força foi dada, são as cargas, e a área nós obtivemos por meio do diâmetro fornecido, diâmetro de 25 milímetros. A área é πr ao quadrado, e com o diâmetro a gente consegue encontrar essa área. Já a deformação específica é a deformação que foi dada em cada um desses pontos pelo comprimento inicial, que foi de 80 milímetros. E aí nós conseguimos essas informações aqui, ok? Gerando o gráfico, olha, então, com os valores de tensão e deformação, nós geramos o gráfico e, inicialmente, nós temos, olha, que para determinar o módulo de elasticidade, a lei de Hooke fala que a tensão naquele ponto, na verdade, a tensão na região elástica vezes a deformação específica. Nesse caso aqui, nós só temos dois pontos, que é o ponto zero e o ponto aqui da tensão de proporcionalidade. Então, olha, o módulo de elasticidade é igual a 109 vezes 10 à sexta, que é o que, pessoal? Que é este ponto aqui, que é o nosso limite de proporcionalidade, vezes a deformação específica referente a ele, que é a deformação, tensão e deformação, encontrando assim 177,125 megapascal. A segunda pergunta é qual é a tensão de escoamento. A tensão de escoamento, ou a tensão de proporcionalidade, é exatamente esse 109 megapascal. Depois, a tensão máxima, 198,6, que é o máximo de tensão que nós temos aqui, o maior valor que nós temos. E a tensão de ruptura é onde acontece realmente a ruptura do material. Tá? A partir desse ponto, o gráfico vem aqui para zero, 180,3 megapascal. Então, a primeira parte do exercício foi feita, falta apenas o módulo de resiliência. O módulo de resiliência, dando um zoom aqui na região elástica, tá, pessoal? Dando um zoom aqui na região elástica, porque a gente precisa encontrar a área sob essa região. Ela pode ser descrita aqui, por esse triângulo, ok? E o módulo de resiliência, ele é dado pela tensão de escoamento, a gente já sabe que é 109 megapascal, ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade.
Resolvendo essa equação, nós temos que o nosso módulo de resiliência é 33,56 MJ por metro cúbico. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exercício. É um exercício que geralmente ele é um exercício assim, clássico e é um exercício que demanda uma certa atenção. Tá bom? Passando para o segundo exercício, é o seguinte, ele fala o seguinte, olha, a haste plástica de acrílico tem 200 milímetros de comprimento. Então, daqui até aqui 200 milímetros e 15 milímetros de diâmetro. Se uma carga axial de 300 newtons for aplicada a ela, então 300 de tração, determine a mudança no seu comprimento. Ele quer saber qual é a deformação que esses 300 newtons vai acontecer longitudinalmente e lateralmente, ou seja, se isso aqui é tração, eu sei que ele vai aumentar. Então, vai ser alguma coisa maior do que 200. Né? Ele quer saber, na verdade, qual é a mudança no comprimento. E mudança no diâmetro. Quanto que vai aumentar nesses 200 e quanto que vai diminuir no diâmetro? Considerando que nós temos aqui o módulo de elasticidade 2,7 GPa e coeficiente de Poisson igual a 0,4. Tirando as informações, olha, L inicial 200 milímetros, diâmetro 15 milímetros, força 300 newtons, módulo de elasticidade 2,7 GPa, coeficiente de Poisson 0,4 e eu quero saber qual é a deformação longitudinal e qual a deformação lateral. Eu sei que a deformação longitudinal vai ser positiva e a lateral vai ser negativa. Né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com tração aqui. Inicialmente, nós temos duas equações. A primeira é uma equação que a gente já conhece, tensão é igual a força sobre área. Eu quero saber qual é a tensão que está sendo aplicada nessa seção transversal. Então, a força aplicada é 300 newtons, a área é πd ao quadrado sobre 4, o d no caso é 15 milímetros, eu encontrei aqui uma tensão de 1,697 megapascal. Essa é a tensão. Então, pessoal, se eu quero saber a deformação longitudinal e a deformação lateral, eu preciso saber qual é a minha deformação específica. Então, sabendo tensão, sabendo módulo de elasticidade, eu consigo já aqui a deformação específica longitudinal. Olha, a deformação específica longitudinal, a partir dessa equação, é igual a tensão sobre módulo de elasticidade. Resolvendo essa equação, olha, 1,679 10 a sexta, 2,7 10 a nona, né, porque é 2,7 gigapascal. Nós temos que a deformação longitudinal é 6,21 vezes 10 a menos 4, não tem unidade. Ok? Agora, trabalhando com essa deformação específica que nós encontramos, que é a longitudinal, eu consigo correlacionar ela com o coeficiente de Poisson. Eu tenho o coeficiente de Poisson, tenho deformação específica longitudinal, consigo encontrar a deformação específica lateral. Olha, coeficiente de Poisson 0,4, deformação específica longitudinal é a que a gente acabou de encontrar, 6,21 vezes 10 a menos 4, e eu consigo encontrar uma deformação específica lateral de 2,5 vezes 10 a menos 4. Tá? Temos então, voltando aqui, deformação específica longitudinal 6,21 vezes 10 a menos 4 e deformação específica lateral 2,5 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Agora fica fácil, olha, porque eu sei que a deformação longitudinal é igual ao comprimento inicial vezes a deformação específica longitudinal e a deformação lateral é igual ao diâmetro vezes a deformação específica lateral. Eu tenho todas essas informações. Deformação específica longitudinal é igual a LI 200 vezes a deformação específica longitudinal, 6,21 vezes 10 a menos 4. Deformação longitudinal 0,124 milímetros. Então, o nosso comprimento final vai ser o quê? 200,124 milímetros. E a deformação lateral, né, como eu disse, ela seria negativa, porque é uma diminuição do diâmetro. E aí nós temos que o diâmetro, que inicialmente era 15, ele diminuiu 3,75 vezes 10 a menos 3 milímetros.
Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, aula sobre tensão e deformação. Esses dois exercícios eles são muito importantes. O primeiro, porque ele nos ensina a determinar o gráfico, tensão e deformação e tirar todas as informações possíveis dele. E esse segundo exercício ele faz a correlação de várias propriedades intrínsecas de cada material, dependendo da força que está sendo aplicada, né, que esse material está se sujeitando, está sendo submetido, e da área da seção transversal deste material. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Estou sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida e eventualidade. Tá bom? Um grande abraço, até mais.